Então, olá pessoal, boa noite. Depois de alguns dias, uns 15 dias, né? 15 dias, a gente volta a ter a nossa prática da quinta-feira, né? Os alunos não deixaram, o Enem, semana passada também não permitiu que a gente fizesse o zazen, né? Devido às tarefas escolares. E hoje a gente vai estar de volta aqui com o nosso livrinho, Nem Sempre é Assim, de Shuro Suzuki. A gente vai lá para, acho que é mais da metade do livro, do miado para frente. Hoje a gente vai ler um trecho que está na página 127. Esses títulos do Zen, eles são interessantes. A gente podia esperar uma bela careca, um sorriso doce, leve, mas deixa que o título é assim: Seda pura, ferro afiado. Os títulos sempre são interessantes. Ele começa assim: Na semana passada, uma das meninas da escola dominical me viu sentado em zazen e afirmou: Eu consigo fazer isso. Ela cruzou as pernas e disse: E agora? O que é que eu faço? E agora? O que eu faço? Eu fiquei pensando. Interessado na sua pergunta, porque muitos de vocês formulam a mesma questão. Vocês vêm aqui todos os dias praticar o Zen e me perguntam: e agora o que eu faço? Não acho que posso explicar plenamente essa questão. Não é uma questão que possa ser respondida. Vocês deveriam saber por vocês mesmos. Nós nos sentamos em uma postura formal, de modo a vivenciar algo através do nosso corpo. Não pelo meu ensinamento, ele diz, mas pela sua própria prática. Porém, ser capaz de sentar de um determinado jeito e alcançar um estado específico mental não é uma questão de um estudo perfeito. E ele continua. Depois de ter a experiência total de mente e corpo, vocês também serão capazes de expressar essa experiência de mente e corpo de outras maneiras. Sem se fixar em uma postura formal. Vocês naturalmente transportam suas mentes para outras posturas de várias maneiras. Olha agora. Vocês terão o mesmo estado da mente sentados numa cadeira, por exemplo, ou num zafu, quando estiverem em pé, trabalhando ou falando. É um estado da mente que não se fixa em nada, que não está presa a nada, a menos que queira. Esse é o objetivo da prática. Aqui ele está falando uma coisa muito interessante. Uma jovem chega e diz, vê-lo fazendo zazen, e ela diz, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Aí ela se coloca no zazen, postura, aí pergunta ao monge, e agora o que eu faço? Como se tivesse mais alguma coisa para fazer, né? Aí ele diz, todos vocês vêm aqui todos os dias e perguntam o que eu faço. Aí depois ele diz, não é uma questão de fazer uma coisa puramente mental.
Vocês deveriam saber por vocês mesmos o que deveriam fazer. Aí depois ele fala assim: esse estado mental que você consegue acessar no zazen, sentado no zafu, numa cadeira, que é o exemplo que ele deu, com o passar do tempo você consegue levar esse estado mental para qualquer coisa que você estiver fazendo. Esse é o objetivo da prática, ele fala. É isso que ele está dizendo. Porque a gente, às vezes, a gente cai no erro, no engano, de achar que esse estado mental que a gente consegue só está disponível no zazen. É porque no zazen é mais fácil de acessar esse estado mental. E a gente se familiariza com ele no zazen, só que depois a gente consegue levar ele para o dia a dia. É isso que ele está falando aqui, de uma maneira muito elegante. Aí ele continua. Ontem, preste bem atenção nessa parte, a parte mais zen que tem no texto. Ontem, um visitante japonês estava falando sobre a literatura japonesa. O povo japonês estuda o ideograma chinês e a cultura chinesa desde 600 a 700 anos antes, depois de Cristo. O povo japonês estuda os ideogramas e a cultura chinesa desde os anos 600 ou 700 depois de Cristo. Depois de usarem os ideogramas chineses, estabeleceram a sua própria maneira de escrever. A mesma coisa irá acontecer aqui com a nossa prática. 100 anos depois, o governo japonês parou de enviar alunos para a China para estudarem a cultura chinesa, e aí surgiu uma cultura japonesa refinada. Olha que sutileza ele colocou. Eu não sei se deu para vocês compreenderem o que ele disse. Quem não compreendeu, depois volta o vídeo aí, mas foi simples o que ele disse. Ele disse que os japoneses estudam os ideogramas chineses e a cultura chinesa uns 600 a 700 anos antes de Cristo, depois de Cristo, perdoe. E aí o governo japonês depois parou de enviar estudantes. Quando parou de enviar estudantes para a China, começa a surgir uma cultura o quê? Japonesa. Aí ele diz a mesma coisa com a nossa prática. O período Fujiwara teve uma bela literatura e uma bela caligrafia. Os artistas da época e os eruditos estudavam artes, filosofia e religião. Dedicavam-se a várias disciplinas e tinham muitos professores bons. Porém, a obra posterior ao período Fujiwara não foi tão boa. Entrou em decadência. De acordo com meu visitante, algumas das caligrafias do fim desse período eram formais demais e mostravam o ego do artista. Não é possível ver nenhuma personalidade na caligrafia desses artistas. Personalidade. A personalidade que vemos na arte deve ser bem treinada, sem conter muito ego em si. Ego é algo que cobre a sua boa personalidade. Todos têm caráter, mas se você não treina, o caráter será coberto pelo ego. Não é lindo? Se você não treina, o caráter vai ser coberto pelo ego. Você não conseguirá apreciar a sua personalidade. Através de muita prática e de muito treino,
nós nos livramos do ego. Uma palavra japonesa para isso é neru. Neru é como suavizamos a seda, lavando-a várias e várias vezes, até que os fios fiquem brancos e macios para poder tecer. Também usamos o ideograma para o ferro. Temperamos o ferro batendo enquanto ele está quente. Não para forjá-lo, a dar uma forma a ele, mas para torná-lo mais forte. Malhar o ferro depois que ele está frio não funciona. Malhar o ferro enquanto ele está frio não funciona. O treinamento é algo semelhante. Quando se é jovem, você tem muito ego, muitos desejos. Por meio do treino, você esfrega e lava o seu ego, tornando-o bem macio, como uma seda pura branca. Ainda que você tenha fortes desejos, se os temperar o bastante, obterá ferro forte e afiado, assim como é uma espada japonesa. E assim que nós nos treinamos. É lindo agora. Isso não é algo que eu deva verbalizar, mas algo que devo mostrar-lhes aqui, através do meu dia a dia. O que não é tão bom. Eu vou ler de novo. Olha só. Isso não é algo que eu deva verbalizar, mas algo que devo mostrar-lhes através do meu dia a dia. O que não é tão bom. Receio que vocês estudarão apenas os meus pontos fracos. Deveríamos saber por que praticamos o zazen. Deveríamos saber dizer a diferença entre algo que é bom e algo que é apenas aparentemente bom. Há uma diferença muito grande entre aquilo que é realmente bom e algo que apenas aparece como bom. E depois ele vai continuar. Chega por hoje. Então, tá aqui o nosso livrinho. Eu achei tão bonito essa última parte. Eu não sei o que foi que vocês entenderam, mas quando diz assim, isso não é algo que eu deva lhe mostrar. É algo que você deve perceber no dia a dia. Porque a relação verdadeira de um professor com um aluno é uma relação direta, que a gente chama. É uma relação direta, é o dia a dia, é a convivência. Aí ele coloca aqui, nessa convivência você vai perceber quais são os meus defeitos. Aí ele coloca, talvez você analise só os meus defeitos, sem ver as minhas qualidades. Não é bonito isso? Ele está dando ao monge um aspecto humano. Olha, os monges, eles são pessoas. Eles são pessoas. Eles têm suas falhas, eles têm seus pontos positivos, têm seus pontos negativos. Isso é uma relação humana entre o professor e os praticantes. Essa é a verdadeira prática. Porque quando a gente pratica em sanga, né, em comunidade, muita coisa interessante acontece. Muita coisa. Não só momentos assim de atrito, mas acontece também momentos onde a mente dos praticantes, ou a mente do praticante e do professor, começam a entrar numa certa sintonia. E nessa sintonia, era como se algo fosse passado de um pote para o outro. Uma certa transmissão de mente a mente, ou de coração para coração. É bonito, ele vai falar um pouquinho disso um pouco mais na frente. A semana que vem eu vou ler o restante dele. Mas é isso que o Zen acredita. É nessa convivência.
É através dessa convivência que professor e discípulo, professor e aluno, eles conseguem uma conexão. É lindo demais, mas assim, é bonito, é uma coisa significativa. Há coisas magníficas que acontecem quando há um encontro verdadeiro de professor com aluno. Tem isso no filme de Dogen. O filme Dogen, ele mostra isso. Mente a mente conectado. A mente do professor conectada com a mente do aluno. É como se não tivesse mais ninguém na sala. Só aquelas duas mentes conectadas uma com a outra. Como se estivessem hipnotizados. É assim que vai acontecer na transmissão do Dharma. Não brinque, isso é uma coisa muito séria. De tudo aquilo que a gente fala, a maior parte das palavras vão todas embora. A maior parte vai toda embora. Vai ficando muito pouquinha coisa na nossa mente, no nosso coração. Imagine, de pouquinho em pouquinho, para poder dar uma flor. Imagine como tem que ser essa relação, né? Tem que ser uma relação genuína, tem que ser uma relação verdadeira. É isso que a gente chama da transmissão do Dharma, né? Como é que o professor percebe que o aluno tem aspectos da mente dele? Porque a transmissão do Dharma é uma das coisas que significa isso. Ou seja, eu vou lhe dar a transmissão do Dharma. Em outras palavras, estou dizendo que você tem aspectos de quê? Da minha mente. Porque nessa convivência, a gente vai se validando. A gente vai se percebendo. É linda a relação de professor com aluno. Por isso que eu estou ansioso demais para ver a minha professora agora, de dezembro para janeiro. Né? Apesar de eu não ter tido essa convivência tão forte, às vezes que eu tive com ela, eu percebi que era uma convivência verdadeira, que havia uma relação de afinidade. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem praticar aqui na Casa Tempo. Digo, olha, é o seguinte, inclusive recentemente eu falei com uma pessoa sobre isso, digo, olha, procure algum professor que você tenha afinidade. Não adianta você estar no lugar se você não tem afinidade com aquela pessoa. Não é uma relação de coração para coração. Agora, se você não encontra uma pessoa que você não tem afinidade, pelo menos tenha paciência. Tenha paciência, perceba que seu professor é humano, perceba que seu professor erra. Isso é muito importante que se diga. A monja, ela sempre fala isso. A monja tem algumas falas que ela coloca justamente isso assim. As pessoas vêm no templo ver os mongezinhos, tudo bonitinho, o cabelinho raspado, em zazen, tudo em harmonia. Mas isso não significa dizer que não haja atrito. Tem atrito. É natural onde tem seres humanos. Agora, o que é o treinamento? É como é que a gente vai estar nesse ambiente tudo junto, onde chega alguém um pouco desequilibrado, aí desequilibra o grupo todinho. Como é que a gente vai conviver num ambiente em que alguém, de repente, passou a faca assim na gente? Como é que alguém chega e fala uma coisa atravessada e eu não caio? Como é que alguém fala alguma coisa que tu não gosta e eu não caio? Isso que é o treinamento verdadeiro, é isso que a gente passa lá nos treinamentos. Isso é a prática verdadeira. Porque esse negocinho, ai, nossa, somos todos puros. Ai, que maravilha. Iluminação, o nirvana. Ah, que papagaiada. Que baboseira. A iluminação é como eu vou viver no meu dia a dia. Quando a coisa atravessada chega e eu dou uma resposta iluminada. Como é que alguém me fala uma coisa chata e eu devolvo de maneira iluminada? É o que Jesus diz. Mostra outra face. Só que para demonstrar outra face, a gente precisa de quê? Praticar. Praticar. Ter vontade de falar. Deixa eu repensar como é que eu vou falar as coisas. Né? A prática é o dia a dia. A iluminação é como a gente vai viver no dia a dia. E a gente vai agora no mês de dezembro, a gente vai fazer o retiro da iluminação do Buda. É o último retiro do ano que a gente vai fazer. Né? Para a gente entender um pouco mais o que é prática espiritual, entender o que é a iluminação do Buda
E tem no último dia, que vai ser na segunda-feira pela manhã, porque vai ser feriado, a gente vai falar aqui na cidade de Campina Grande, lógico, né? E alguns outros também. A gente vai falar sobre o dia a dia iluminado. É uma conversa que a gente vai ter sobre esse tema da iluminação. Certo? Então, quinta-feira que vem a gente continua aqui com o nosso livrinho. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Para você que está em casa, um abraço, tchau, tchau.